Quantas vezes nos pegamos pensando de onde vieram os asiáticos ou então, qual é a origem dos japoneses, chineses, coreanos? Essas perguntas confundem nossas mentes, pois sempre que buscamos compreender as raízes de um povo, nos remetemos à imagem tradicional que temos de Adão e Eva. Então, hoje exploraremos a origem dos povos asiáticos, um tema que desperta curiosidade e fascínio em muitos de nós. Nossa busca por respostas nos levará a explorar diversas fontes, cada uma oferecendo uma peça única desse quebra-cabeça intrigante. No entanto, abraçaremos a abordagem bíblica como uma lente especial para essa jornada de descoberta. A Bíblia, nossa bússola divina, não é apenas um guia espiritual, mas também uma fonte rica em história e cultura. Nos atos bíblicos encontramos um tesouro de sabedoria que transcende os séculos, oferecendo ensinamentos valiosos sobre a origem e formação dos povos ao redor do mundo. O livro de Gênesis, a fundação das Sagradas Escrituras, surge como uma fonte-chave para compreender as genealogias e origens dos povos. É aqui que iniciamos nossa jornada no contexto extraordinário de Noé e seus filhos. Noé, um homem justo diante dos olhos do Senhor, foi escolhido para ser o arauto da preservação da vida durante o dilúvio que transformou a terra. Ao sair da arca, ele trouxe consigo uma nova chance, um recomeço para a humanidade. No entanto, é nos detalhes da descendência de Noé que encontramos as sementes da diversidade que floresceram na terra. Seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, foram abençoados e destinados a serem os progenitores de inúmeras nações. Hoje voltaremos nosso olhar para Jafé, nosso ponto de partida para desvendar os laços que conectam a história da humanidade à Ásia. Jafé não apenas compartilhou da bênção de seu pai Noé, mas também desempenhou um papel vital na propagação da humanidade por toda a terra. Jafé, cujo nome significa o bonito ou ampliar, foi abençoado com uma descendência que se espalharia por regiões distantes. Ele se tornou um dos elos fundamentais na corrente da história, conectando o passado ao presente e ao futuro. A bênção de Jafé, registrada em Gênesis, capítulo 9, versículo 27, Deus amplia Jafé e habite ele nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo, é uma promessa de prosperidade e expansão. Essa bênção é como uma semente lançada que germinará em uma multiplicidade de culturas, civilizações e povos ao longo do tempo. O vasto território atribuído a Jafé, conforme indicado por sua bênção, abrange uma extensão geográfica que vai desde as terras da Europa até regiões da Ásia. Os descendentes de Jafé foram designados para povoar essas terras, dando origem a uma diversidade de nações. A expressão "o habite ele nas tendas de Sem" sugere uma convivência harmoniosa entre os descendentes de Jafé e seus irmãos. A jornada bíblica de compreensão das origens dos povos muitas vezes nos conduz a fatos evidenciados pela ciência. Hoje, existem estudos que comprovam o parentesco entre asiáticos e europeus, reforçando o conteúdo bíblico e o entendimento de que os descendentes de Jafé realmente foram os responsáveis por povoarem a Europa e a Ásia. Nos aprofundando nesse mosaico genético, encontramos os Xiongnu, uma antiga tribo chinesa que, segundo fontes históricas, habitou as vastas e distantes estepes asiáticas no século VI a.C. O DNA mitocondrial desses povos revela uma herança asiática predominante e uma parcela notável de 12% de herança europeia. Ou seja, essa tribo chinesa, enraizada nas vastas estepes asiáticas, distante das linhas que dividem a Europa, ainda assim compartilha traços genéticos com povos europeus. A maravilha da palavra de Deus e da Bíblia ultrapassa o tempo, revelando-se como uma fonte inesgotável de sabedoria e compreensão. É fascinante notar como as Escrituras, séculos antes das descobertas científicas contemporâneas, já delineavam a complexidade da descendência entre europeus e asiáticos. Por falar em fascínio e curiosidade, ao explorarmos as raízes da mitologia grega, nos deparamos com uma coincidência intrigante que lança luz sobre a origem do continente asiático. Na mitologia grega, Ásia é uma linda mulher apresentada como a esposa de um poderoso personagem chamado Japeto. Essa conexão tem ligações com elementos bíblicos e nos leva a refletir sobre as correlações entre a mitologia grega e o que está escrito na Bíblia. Aqui fica a pergunta: será que a mitologia grega, rica em simbolismos, teria absorvido de maneira distorcida fragmentos das histórias bíblicas? Seria esse Japeto, personagem da mitologia grega, a mesma pessoa que a Bíblia descreve como Jafé? Tudo isso faz sentido, levando em consideração a semelhança dos nomes Japeto e Jafé.
Vale lembrar também o fato de que ele provavelmente nomeou seu vasto território como Ásia, certamente em homenagem à sua amada esposa. O que você acha? Japeto e Jafé foram os mesmos personagens ou tudo isso é uma simples coincidência? Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no canal. O capítulo 10 do livro de Gênesis é conhecido como a Tabela das Nações e descreve a genealogia dos filhos de Noé após o dilúvio. O versículo que fala sobre os descendentes de Jafé está em Gênesis, capítulo 10, versículo 2, e diz o seguinte: os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Esse é o início da genealogia dos descendentes de Jafé, que mais tarde se expande para mencionar as nações que se formaram a partir deles. A Tabela das Nações continua a detalhar as linhagens dos filhos de Noé, oferecendo uma visão das origens dos povos após o dilúvio. Este capítulo é como um mapa que nos guia pelas sendas das nações, revelando as riquezas e a diversidade que brotaram dessa linhagem abençoada. No entanto, para facilitar nossos estudos, focaremos em Gomer, filho de Jafé, neto de Noé. Embora sua presença nas Escrituras seja breve, sua descendência desempenha um papel significativo na formação das nações e culturas que floresceram ao longo da história. O relato bíblico menciona que Gomer foi pai de 3 filhos, Vasquenais, Rifate e Togarma. Assim como os filhos de Noé, cada um desses nomes carrega consigo a promessa de uma descendência que se espalharia e se multiplicaria por diferentes regiões. Askenais é frequentemente associado aos ancestrais dos Citas, um povo nômade que percorreu vastas extensões da Eurásia. Rifate, por sua vez, é ligado aos celtas, contribuindo para a riqueza cultural da Europa. Entretanto, é Togarma, o terceiro filho de Gomer, que captura particular atenção quando se trata das origens dos povos asiáticos. Togarma, filho de Gomer e neto de Jafé, é identificado como o principal ancestral dos povos asiáticos, especialmente aqueles que habitaram as terras do extremo norte. Essa conexão traçada através das escrituras oferece uma visão única sobre as raízes dos asiáticos e sua herança ancestral. A etimologia do nome Togarma, com suas variações linguísticas, também revela nuances interessantes. Em assírio antigo, o nome Togarma significa o dominador ou o comerciante. Em hebraico, quebrados, e em fenício, puxados ou quebrados. A expressão olhos quebrados ou puxados remete à fisionomia única que define muitos povos asiáticos. A ligação entre Togarma e os povos asiáticos se aprofunda ainda mais quando exploramos passagens bíblicas, como Ezequiel, capítulo 38, versículo 6, de Gomer e de todas as suas tropas, a casa de Togarma, nos recessos do norte, e de todas as suas tropas, muitos povos contigo. Essa citação está inserida em um contexto profético, onde Ezequiel descreve uma coalizão de nações que se unirão contra Israel. A menção específica à casa de Togarma nos recessos do norte aponta para uma identificação geográfica desses povos, sugerindo uma conexão com as regiões asiáticas. Essa referência bíblica tem sido explorada por estudiosos para compreender as origens e a distribuição dos povos antigos, especialmente aqueles que habitavam as regiões do norte, como os povos asiáticos. A ligação entre Togarma e os povos asiáticos torna-se evidente quando consideramos a ampla variedade de nações e tribos que habitavam as regiões do extremo norte, incluindo chineses, mongóis, japoneses, coreanos e turcos. Essa abordagem bíblica não apenas destaca a diversidade desses povos, mas também oferece um contexto profundo para compreender suas raízes ancestrais. Os chineses, com sua rica herança milenar, encontram suas raízes nesse legado ancestral, marcando a história da China como uma potência cultural e histórica. Os mongólicos, nas vastas estepes, desencadearam impérios que moldaram a paisagem da Ásia Central. No arquipélago japonês, os descendentes de Togarma deram vida a uma cultura única, cuja influência ressoa globalmente. Os coreanos, com sua história rica e complexa, representam outra vertente dessa linhagem, contribuindo significativamente para o cenário asiático. E, por fim, os turcos, como herdeiros da ponte entre o Oriente e o Ocidente, transportam consigo uma herança que se entrelaça com diversas influências. A grandiosa promessa concedida a Jafé de habitar um vasto território se desdobrou ao longo dos séculos, revelando-se como uma profecia que transcendeu as eras e continua se materializando. Observamos, por exemplo, hoje como a China, um dos maiores países em população e território,
teve suas origens nas descendências de Togarma e Jafé, efetivando o conteúdo escrito na Bíblia. Ao explorarmos as intricadas conexões entre mitologia, história bíblica e descobertas científicas, somos levados a contemplar a vastidão e a complexidade das raízes dos povos asiáticos. Cada nome, cada linhagem, parece tecer uma narrativa única que transcende o tempo. A Bíblia, como uma bússola divina, revela caminhos e promessas que ecoam até os dias atuais, desdobrando-se como uma profecia que se entrelaça com os fios da genética e da cultura. À medida que nos perdemos nesse emaranhado de histórias ancestrais, uma pergunta ecoa: será que a sabedoria milenar contida nas Escrituras já delineava, séculos antes, os laços que uniriam povos tão diversos? A mitologia, por sua vez, parece sussurrar fragmentos dessas histórias, desafiando-nos a explorar as interseções entre mito e realidade. Assim, diante dessa tapeçaria complexa, convido vocês a refletirem sobre o fascínio que envolve as origens dos asiáticos. Cada descoberta é como uma peça de um quebra-cabeça vasto e intrigante, convidando-nos a desvendar mistérios que ultrapassam as fronteiras do conhecido. Que este mergulho nas raízes antigas nos inspire a questionar, a buscar mais e a apreciar a riqueza das histórias que moldaram as civilizações ao longo dos séculos. O que mais podemos descobrir quando olhamos para trás e conectamos os pontos dispersos no grande mapa da humanidade? Deixo essa reflexão nas mãos curiosas e inquisitivas de cada um de vocês.